Na década de 1990, foi criado o termo paradoxo francês. Essa expressão descreve a prevalência relativamente baixa de doenças cardiovasculares na população francesa, ainda que eles tenham uma alimentação com altos níveis de gordura saturada. Ou seja, comparados com indivíduos de outros países e de padrões alimentares semelhantes, os franceses sofrem bem menos desse tipo de doença. E várias hipóteses foram levantadas para explicar esse paradoxo francês, sendo que uma delas diz respeito ao consumo de vinho. A ideia é de que há compostos nos vinhos que servem como protetores para doenças cardiovasculares. Portanto, os franceses se beneficiariam particularmente dos compostos da bebida, porque acabam consumindo vinho com mais frequência. Mas será que o vinho realmente traz vantagens para a nossa saúde? Se sim, podemos dizer que quanto mais, melhor? E outra pergunta importante, os supostos benefícios do vinho poderiam ser obtidos de outra maneira? Então fica aí, porque a gente vai responder tudo isso no vídeo de hoje. E caso você não me conheça, eu sou Alberto Delisla. E nesse canal falamos de filosofia, neurociência e psicologia baseada em evidências. Então se você gosta de assistir a vídeos como esse, já clica no gostei agora. Vai lá, clica agora. Não custa nada, mas você mostra para o algoritmo do YouTube que esse vídeo é sim muito relevante. E é claro, se além disso você quiser ajudar a manter o nosso canal no ar, você pode participar da nossa campanha do Apoia-se. Você vai ter várias vantagens. Vai poder ajudar a escolher os temas dos próximos vídeos, participar do grupo do Telegram, enfim. Clica no link da descrição e veja todas as formas de você apoiar o nosso canal. Bom, vamos lá então falar do vinho. Existem vários alimentos e bebidas que possuem substâncias que são conhecidas como antioxidantes. A uva e o vinho são alguns exemplos desses alimentos, já que são ricos de antioxidantes chamados polifenóis. O destaque aqui vai para o polifenol resveratrol. Mas antes de continuarmos, vamos entender o que são os antioxidantes e por que eles são tão importantes. Em espécies como a nossa, o oxigênio é essencial para o metabolismo celular. Daí a importância de a gente respirar. Porém, cerca de 2 a 5% do oxigênio que consumimos passa por um processo que resulta em substâncias oxidantes, chamadas de espécies reativas de oxigênio. E pelo fato de essas substâncias terem um potencial de provocar danos às nossas células, existem proteínas no nosso corpo que as eliminam. E para ficar mais fácil de entender, vamos fazer uma analogia. Imagine uma cidade cujos habitantes importam os alimentos para poder consumir. É óbvio que a alimentação é algo importante para manter as pessoas vivas, mas o próprio ato de se alimentar vai gerar inevitavelmente alguns resíduos, como restos, cascas, partes não aproveitadas de animais e coisas parecidas. Por isso os habitantes devem descartar aquilo que não foi consumido. Porém, deve haver algum sistema para recolher todo esse lixo, senão os cidadãos serão seriamente afetados pelo acúmulo. Voltando para as espécies reativas de oxigênio, é como se elas fossem os resíduos, nesse caso gerados pela absorção do oxigênio. E as proteínas que as eliminam cumprem um papel do sistema que recolhe o lixo. Mas imagine que a cidade está passando por um momento de crise e os cidadãos passam a produzir mais lixo do que o sistema dá conta de recolher. Nesse caso, a cidade sofreria sérios danos por conta desse excesso de lixo. E a mesma coisa acontece com o nosso organismo quando existem altas concentrações de espécies reativas de oxigênio, de tal forma que moléculas como proteínas, carboidratos e lipídios são danificadas. E vários podem ser os fatores que levam a essa concentração alta, como por exemplo, fumar, consumo excessivo de álcool e estresse psicológico. O processo no qual existe uma concentração maior de espécies reativas de oxigênio do que substâncias para reduzi-las é chamado de estresse oxidativo. E aqui que entra a uva e seus derivados, pois eles contêm substâncias antioxidantes que previnem os danos celulares causados pelo estresse oxidativo, principalmente os já citados polifenóis. E vale ressaltar que existem vários outros antioxidantes com origem na nossa dieta, como minerais e vitaminas, por exemplo, vitamina A, C e E. E no caso do vinho, esses antioxidantes parecem ser uma das explicações para os benefícios trazidos pelo seu consumo, apesar de que mais estudos são necessários para entendermos outras possíveis consequências geradas por essa bebida, além de precisarmos de mais achados também para compreendermos os mecanismos biológicos por trás dos benefícios. Uma pesquisa que vale citar foi feita por pesquisadores brasileiros da Universidade Federal de Santa Maria e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 15 voluntários foram analisados e receberam 100 ml de 3 possíveis bebidas em semanas diferentes. Em uma semana beberam vinho, em outra semana beberam suco de uva, e em uma outra semana beberam água, não necessariamente nessa ordem. Uma hora após o consumo, o sangue dos participantes
era coletado para análise. E descobriu-se que tanto o consumo de vinho quanto o de suco de uva aumentou a capacidade antioxidante, ou seja, o consumo dessas bebidas teve o potencial de diminuir o estresse oxidativo. E já falamos da importância para o corpo de haver a presença dos antioxidantes, mas vale reforçar aqui algumas outras hipóteses. Por exemplo, um artigo de revisão publicado em 2019 constatou que os polifenóis contribuem para a prevenção de doenças e complicações cardiovasculares, sobretudo devido às suas propriedades oxidantes. Ou seja, eles realmente diminuem o risco de eventos como infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e insuficiência cardíaca. Além desse efeito antioxidante, outros trabalhos têm sugerido um efeito anti-inflamatório. Por exemplo, um estudo de 2004, feito por pesquisadores do Departamento de Medicina da Universidade Ulm, na Alemanha, investigou 2.275 homens e 2.186 mulheres, com idade variando de 25 a 74 anos de idade. Os resultados sugeriram que a ingestão moderada de vinho teve um potencial anti-inflamatório, pois reduziu os níveis dos chamados marcadores inflamatórios. Talvez você tenha percebido que falamos anteriormente do vinho tinto, e pode ter surgido uma pergunta: os benefícios dos quais estamos falando também se aplicariam igualmente ao vinho branco? Bom, vale lembrar que ainda precisamos de mais evidências para responder essa pergunta com mais certeza, principalmente no que diz respeito ao vinho branco. Mas, com base no que sabemos hoje, o vinho tinto parece sim trazer mais benefícios para a saúde do que o vinho branco. E por quê? Simples. A principal diferença está no processo de fabricação dos dois vinhos. No caso da fabricação do vinho tinto, as cascas permanecem e passam pela maceração, enquanto para a obtenção do vinho branco, as cascas são retiradas. E por causa da presença das cascas no processo, o vinho tinto concentra mais compostos vegetais, como por exemplo o já citado resveratrol. Ou seja, apesar de não ser a única explicação, o consumo do vinho pode sim ser um dos fatores que explicam o paradoxo francês, já que essa bebida pode reduzir o risco de problemas cardiovasculares. E nesse ponto, talvez você esteja pensando que esse vídeo trouxe uma desculpa ideal para você comprar mais garrafas de vinhos e passar a beber todos os dias. Beleza, mas na verdade temos que fazer algumas observações. A primeira é que, como dissemos, muitos achados ainda são recentes e precisam de mais explicações. Nem todos os estudos encontram o mesmo resultado, então é cedo para dizer em que condições, para quais pessoas e em quais quantidades o vinho mostra melhores benefícios. E por falar em quantidade, esse talvez seja um dos tópicos mais importantes, já que o consumo excessivo de álcool pode, na verdade, ter o efeito oposto e aumentar o risco de desenvolver doenças cardíacas e pressão arterial elevada. E sem falar, é claro, dos danos a órgãos como fígado, danos cerebrais e possibilidade de dependência alcoólica. Ou seja, os resultados positivos tendem a aparecer quando o consumo diário é moderado, algo em torno de 150 a 300 ml. E por isso, nesse vídeo, nós não estamos de forma alguma sugerindo tratamentos ou intervenções preventivas. Da mesma forma como especialistas da área, não recomendo às pessoas começarem a beber unicamente por causa da saúde. Além das consequências do consumo do álcool não ser o mesmo para todos, existem aqueles que devem se abster do álcool, como menores de idade, mulheres grávidas e indivíduos que consomem certos tipos de medicamentos. Aqui a gente está falando apenas do que as pesquisas têm encontrado sobre os benefícios do consumo do vinho. E se você quer saber se o seu consumo de bebida alcoólica tem prejudicado a sua saúde, o ideal é você buscar a ajuda de um profissional qualificado para analisar o seu caso. E uma outra observação que merece ser feita é que o consumo de vinho não faz milagre. Se você já o consome de forma moderada e deseja continuar consumindo, saiba que o vinho sozinho não consegue reverter os malefícios de uma dieta desbalanceada. Ou seja, não use o vinho como um paliativo para tentar se livrar dos problemas trazidos por uma má alimentação ou por um estilo de vida que é prejudicial. Porque é claro, né? Não vai funcionar. E por falar em dieta, temos uma boa notícia para aqueles que não querem, não gostam ou não podem consumir vinho. Uma alimentação saudável já contém uma grande quantidade de antioxidantes. E além disso, ajuda a prevenir doenças cardíacas. O destaque aqui é para uma dieta rica em frutas, vegetais, grãos inteiros, fibras, legumes, peixes, nozes e, é claro, o suco de uva. A conclusão é que a pesquisa sugere que, para aqueles que podem, o consumo moderado de vinho pode ser benéfico, já que fornece substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias, principalmente o vinho tinto. Mas você também consegue obter esse mesmo benefício simplesmente mantendo uma alimentação balanceada. E curiosamente, algumas investigações têm sido feitas no sentido de encontrar benefícios semelhantes no consumo leve a moderado de cerveja. Claro
que mantendo as mesmas ressalvas do consumo de vinho. Se forem demonstrados benefícios do consumo comedido de cerveja, quem sabe no futuro não surgirá aí algum paradoxo brasileiro. E você, gosta de um vinhozinho? Já sabia dos benefícios que o vinho pode trazer? Sabia também que a dieta consegue compensar todos esses benefícios do vinho? Tem alguma sugestão? Deixe aí nos comentários e até a próxima.